Vamos ler alguns versículos e vamos refletir um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, no tempo do tempo certo. Senhor, em nome de Jesus, continue a falar conosco, Pai, nesta manhã, que saiamos daqui, ó Deus, confortados com a Tua palavra, mas confrontados, ó Pai, com a Tua palavra, que nós possamos colocar em prática o que aqui aprendermos, mas principalmente, Senhor, como hoje celebramos a Tua ressurreição, como hoje celebramos a Santa Ceia, que nós possamos, Deus, entender e anunciar, e vivermos, ó Pai, anunciando, demonstrando através das nossas vidas, do nosso testemunho, a convicção de que verdadeiramente o Filho de Deus ressuscitou. Nós te louvamos, fala conosco, Espírito Santo, nesta manhã, assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vocês sabiam que no Império Romano, o método normal de execução de criminosos condenados era a crucificação? Olha que coisa. Aqui no Brasil, a condenação, para os crimes aqui, é uma tornozeleira. Mas na época do Império Romano, o método normal de execução de criminosos era a crucificação. Inclusive os romanos, eles eram especializados nesse tipo de execução. Milhares de pessoas ao longo dos anos morreram dessa maneira. Milhares de pessoas morreram dessa forma, e nós vamos ver isso aí nos livros de história para quem gosta. Mas é interessante entendermos que somente um desses homens, somente uma dessas execuções é lembrada todos os anos, somente uma dessas mortes é celebrada todos os anos, e a propósito, hoje nós estamos celebrando uma dessas mortes, porque a morte não o venceu. Pelo contrário, esse homem ao qual mencionamos, ao qual servimos, ao qual entregamos as nossas vidas, esse homem é Jesus Cristo, aquele que foi crucificado sob Roma, pelos romanos, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E por que nós celebramos a morte de Jesus? Eu espero que até o final dessa reflexão nós possamos responder esta pergunta. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Jesus morreu no meu e no seu lugar. O pecado, ele é considerado uma afronta a Deus, uma ofensa a Deus. E para que esta ofensa, para que essa afronta seja aplacada, para que a ira de Deus seja aplacada, não há nada que eu ou você possamos fazer. Se a ofensa foi direcionada a Deus, somente alguém do naipe de Deus pode aplacar isso. Eu posso morrer, eu posso, como aqueles profetas de Baal lá em Elias no Velho Testamento, eu posso me cortar todo, eu posso me bater, eu posso fazer isso tudo, mas nada irá aplacar a ira do Senhor. Então, se a ofensa foi direcionada a Deus, somente alguém do tipo Deus pode aplacar isso daí. E aí nós vamos ver que Hebreus 9:22 cita, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então o próprio Deus, para ser aplacado, tem que ser do sangue tipo Deus, para remover a nossa culpa, para transferir sobre si, como nós cantamos, como lemos, a culpa que é nossa. Então Deus faz o quê? Encarna o seu Filho. Nós vamos ver isso lá em João 1, primeiro capítulo do Evangelho de João.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí nós vamos ver lá no versículo 14, de que o Verbo encarnou. Ele se fez carne e veio habitar entre nós. Olha que coisa linda, o Verbo se fez carne, veio a esse mundo para que nós, olhando para Ele, encontrássemos a justiça, e víssemos a justiça de Deus ser perpetrada na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio para morrer em nosso lugar. Somente o sangue de Jesus Cristo, a expiação dele, a morte no nosso lugar, pôde fazer com que o Senhor fosse propício a nós. Foi o sangue de Cristo que fez com que Deus olhasse para cada um de nós e entendesse: este é meu filho. E aí o texto bíblico diz que nós somos vistos por Deus através do Filho, assim como nós vimos a glória de Deus na pessoa do Filho. Glória a Deus. Jesus veio pronto para morrer em nosso lugar. A sua morte foi substitutiva. E desde quando Jesus já havia se colocado em nosso lugar? Nós vamos ver lá na carta de Pedro que desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha proposto a Jesus morrer em resgate da humanidade. E aí nós vamos ver que Jesus morreu por todos os humanos, por todos os seres humanos, de uma única vez. 1 Pedro 3,18 diz: porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ou como diz também C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele tem uma frase, capítulo 9, ele inicia dizendo o seguinte: que o Filho de Deus tornou-se homem para tornar os homens filhos de Deus. A morte de Jesus Cristo nos fez isso, nos tornou filhos de Deus. Claro que para todo aquele que nele crê, não é verdade? Segundo lugar, todos somos pecadores e estamos distantes de Deus. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. E Romanos 3,23 vai dizer isso, né? Porque todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. O pecado rompeu aquela liga, né? O pecado rompeu a ligação que o homem tinha, o acesso direto a Deus, a questão de caminharem juntos, conversando lá no jardim. Você pode imaginar isso? Caminhando com Deus no jardim, levando vários papos, trocando várias ideias, colocando vários questionamentos. Eu imagino Deus andando com Adão lá no Éden, e de repente Adão até perguntando: Senhor, será que essa árvore aqui, esse fruto, a gente pode chamar de banana? Esse aqui de abacate? O que o senhor acha? E Deus falando: poxa, Adão, boa ideia, muito bonito isso daqui. Relacionamentos simples, relacionamentos que aos nossos olhos às vezes são pequenos, mas muito importantes. E isso foi quebrado. Isto foi quebrado. Mas o amor de Deus pela humanidade, Deus não se contentou com esse quebrantar, com esse rompimento. Ele propiciou algo para que isso fosse ligado novamente, porque o pecado rompeu essa ligação. Mas em terceiro ponto nós vamos ver que Deus proveu então a reconciliação. Deus proveu a salvação para toda a humanidade. Por ofendermos a Deus, somos merecedores da morte, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra e vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. E é interessante que toda a humanidade foi alcançada pela morte expiatória de Cristo. Jesus morreu por todo e cada um dos seres humanos da face da terra. A questão aqui é que, por ofendermos a Deus, nós somos merecedores da morte, mas a morte, ela não é o fim. Se Deus deu o seu Filho unigênito para que tenhamos a vida eterna, isso quer dizer que, se morrermos essa vida sem crermos em Jesus Cristo, nós passaremos então para a morte eterna. Deu para entender? Então assim, se existe a vida eterna, também existe a morte eterna. E se Deus enviou Jesus, ao crermos em Jesus, temos acesso à vida eterna. E a recíproca é verdadeira.
Se não aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, teremos então a morte eterna. Isso é que pega, né? Isso que é grave, porque pior do que viver sem Jesus é morrer sem Jesus. Outro ponto, e aí eu entro aqui no texto que nós lemos. As Escrituras apontavam para a morte de Cristo. 1 Coríntios 15, o versículo 3 diz assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Os ouvintes de Paulo, sejam eles judeus, sejam eles gentios, todos eles conheciam de alguma forma as Escrituras. Alguns a conheciam até de cor, alguns sabiam cada detalhe da Escritura, mas não conseguiam enxergar que aquele que viria a pisar na cabeça da serpente, como está escrito em Gênesis 3,15, apontava para Jesus Cristo. Que Jesus Cristo era aquele cordeiro que Deus proveu em substituição a Isaac. Está lá em Gênesis 22. Que Jesus Cristo era o verdadeiro libertador e o verdadeiro profeta anunciado por Moisés. Lembram-se lá de Deuteronômio 18,15, quando Moisés fala que seria levantado dentre eles um profeta, a qual todo o povo devesse ouvir. Eles conheciam as Escrituras, mas eles não conseguiam enxergar que Jesus era o servo sofredor de Isaías 53, o qual lemos aqui no início do culto. Que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista apontando para ele, isso está lá em João 1,29. Aleluia! As Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, estão apontando para Cristo. Versículo 4, versículo 3 diz que ele foi morto, que ele morreu pelos nossos pecados, mas o 4 diz assim, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O fato de Jesus nascer, viver entre a humanidade, morrer, ressuscitar e estar assentado à destra do Pai, tudo isso foi profetizado nas Sagradas Escrituras. Muitos dizem que isso é lenda, muitos dizem que isso é historinha, né, que é conto, mas muitos anos antes disso acontecer, os profetas já anunciavam a respeito dele. Oséias 6,2 diz, né, depois de 2 dias, ele nos revivificará, e no terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Gordon Fee, ele comenta que este versículo aqui, por conta deste versículo, de alguns outros, os rabinos acreditavam sim na questão da ressurreição. E é interessante que mesmo aí aproximadamente no 2º século depois de Cristo, ou até antes, a ressurreição já era aceita entre o povo de Deus. Um outro versículo, um outro texto no Antigo Testamento, com base em Mateus 12,40, a respeito de Jonas. Jonas 1,17 diz assim, então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O próprio Cristo vai endossar isso lá em Mateus, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Sim, ele morreu, é verdade. Ele foi sepultado, é verdade. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e isto também é verdade. Este é o cerne do Evangelho, é o cerne do cristianismo. Jesus ressuscitou, e se Ele não ressuscitou, é vã a nossa cristandade, é inútil estarmos aqui. E se estamos aqui hoje, se uma multidão de homens e mulheres durante toda a história morreram acreditando nisso, homens e mulheres em toda a história viram o Cristo ressurreto, a palavra de Deus é verdadeira, não mente, ela está aqui, e eu creio, Jesus ressuscitou. Aleluia, da mesma forma que nós respiramos, da mesma forma que eu não vejo que o ar está aqui, mas eu sei que eu estou respirando, eu creio que Jesus ressuscitou. Os relatos do Evangelho não nos deixam dúvidas, Ele verdadeiramente ressuscitou. Marcos 16, de 1 a 6 diz assim, passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus.
No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras: quem vai tirar aquela pedra tão grande e pesada para a gente poder ir lá ver o corpo de Jesus? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo, procurais o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Veja, este é o lugar que o puseram, mas ele não está aqui. Líderes judeus disseram que roubaram o corpo de Jesus. Outros disseram que na manhã da Páscoa as mulheres estavam tão atordoadas com tudo o que tinha acontecido que foram até a tumba errada. Outros dizem que Jesus não morreu na cruz, desmaiou. E por isso eu iniciei essa fala dizendo que os romanos eles eram especialistas na execução na cruz. Então jamais que aqueles homens iriam deixar um morto pendurado ali. Jamais eles iriam deixar que uma pessoa apenas desmaiasse. Não. E o texto bíblico diz, né? A história diz que eles iam lá conferir se o crucificado já estava morto. Então assim, eles eram especialistas nisso. Não, Jesus não desmaiou. A tumba não foi a tumba errada que as mulheres correram, até porque com certeza José de Arimateia, aquele ao qual cedeu a cova para Jesus, a tumba, com certeza ele sabia onde que era a sua tumba. Jamais ele iria se equivocar numa situação como essa. Teólogos liberais como Rudolf Bultmann, ele vai dizer o quê? Realmente é uma linda história, creio sim no Evangelho, porém eu sei que Jesus ressuscitou no coração dos discípulos. Olha isso, a teologia liberal, né? O pai da teologia liberal, ele afirmava isso, que Jesus ressuscitou no coração dos discípulos. Hoje em dia, você vai em Israel e existem 2 possíveis locais que eles consideram o local da tumba de Jesus, né? A tumba do jardim e a igreja do Santo Sepulcro. Seja lá onde for, onde quer que tenham enterrado Jesus, nunca acharão seus ossos, nunca acharão resquícios da sua morte. Se você for a Meca, você vai encontrar lá o túmulo de Maomé. Se você for lá para os Estados Unidos, lá em Illinois, vai ter a Ellen White, vai ter o Joseph Smith. Se você for para a Índia, tem lá o túmulo de Buda. Mas de Jesus nunca será encontrado um local onde você possa dizer: aqui repousa os ossos de Jesus. Jamais será encontrado isso na história. Você pode viver por mais 2.000, 3.000, 5.000 anos procurando os ossos de Jesus. Você nunca vai encontrar, porque Ele ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. Para não haver dúvidas, o texto em 1 Coríntios continua dizendo, né, que ele apareceu a uma multidão de pessoas para que testemunhassem que verdadeiramente ele havia ressuscitado. 1 Coríntios 15, no versículo 5 diz, né, que ele apareceu a Pedro e aos 12, depois vai dizer que ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, das quais a maioria naquele tempo que Paulo escreveu a carta ainda estava vivo. Depois aparece a Tiago e aos demais apóstolos, e depois aparece a Paulo. Concluindo, irmãos, em resposta à pergunta que eu fiz no começo da explanação: por que nós celebramos a morte do Senhor? Nós celebramos a morte de Cristo porque a morte dele nos deu vida. E mais importante do que a vida terrena, o aqui e agora, por meio da morte de Cristo, obtivemos a vida eterna para vivermos por toda a eternidade com Ele lá na glória. E hoje nós celebramos a Páscoa, porque nesta época o mundo inteiro, crentes e ateus, todos estão ouvindo falar da ressurreição de Jesus Cristo. Todos eles estão ouvindo, alguns comemorando, outros questionando, mas todos neste momento estão refletindo a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você nesta manhã, que está nos ouvindo, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso, porque como nós falamos aqui nesta manhã, Jesus veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados,
para refazer o contato, refazer o caminho da aliança, da amizade minha, pecadora, com Deus. Ele veio ao mundo para isso. Ele morreu no meu e no seu lugar. Nós que éramos condenados à morte, condenados ao inferno, Jesus Cristo morreu, derramou o seu sangue para nos livrar do inferno. Sobre ele levou, sim, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. O nosso castigo ele levou sobre si no madeiro. Fez-se maldição, fez-se anátema por causa do meu pecado. E por causa da morte de Jesus, hoje eu tenho acesso ao nosso Deus. E o mais importante, a morte foi vencida. Se para você, até hoje você pensa que a morte é o fim, eu quero dizer que com Cristo a morte é apenas uma parte do processo. Nós que confiamos no Senhor, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, sabemos que a morte faz apenas parte do processo da nossa vida, até porque tudo que nós esperamos está lá na eternidade, na glória. Hoje, vivermos nesta vida com Cristo, morrermos com Cristo, é a certeza do acesso ao nosso Deus por toda a eternidade. Agora, uma vida sem Cristo será uma eternidade triste, uma eternidade onde haverá muito choro e ranger de dente. Como eu disse aqui, morrer sem Cristo é muito pior do que viver sem Cristo. Entregue a sua vida a Jesus e celebre conosco o verdadeiro sentido da Páscoa, a ressurreição do Senhor. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar com você.